Olá, queridos alunos do segundo ano. Estamos retornando aí a nossa aula de biologia com o tema classificação dos seres vivos. Vamos ver agora os fundamentos da classificação biológica. Vamos começar vendo aí. Então, nos 3 últimos séculos, naturalistas e cientistas eles vêm se empenhando em desenvolver um sistema eficiente para organizar e compreender a grande diversidade das formas de vida. Esse sistema é a classificação biológica, ou taxonomia, que distribui os seres vivos em agrupamentos genericamente denominados taxons, tendo como base as semelhanças existentes entre eles. Como vimos na aula anterior, os seres vivos eles são divididos em reinos, filo, classe, ordem, família e espécie. Vimos também que um dos naturalistas mais conhecidos é Linneu. Ele classificou os seres vivos de acordo com as características semelhantes que eles apresentavam. Sua grande inovação foi a escolha criteriosa das características levadas em conta na classificação. Segundo Linneu, certos critérios utilizados em sistemas de classificação anteriores eram inadequados. Para ele, o habitat dos organismos não deveriam ser usados como critério taxonômico, pois levaria a reunir na mesma categoria seres distintos tais como peixes, baleias, que é mamífero, estrelas do mar, camarões e ostras, apesar de viverem no mesmo habitat, que é o mar, água, né? Portanto, Linneu ele conclui que as características mais adequadas para agrupar os seres vivos eram as estruturais e anatômicas. Por isso, elas se tornaram o principal critério do seu sistema de classificação. Vamos ver também os taxons tradicionais em nomenclatura binomial. Para Linneu, o taxon mais restrito de classificação era a espécie, definida por ele como um grupo de indivíduos dotados de características estruturais típicas, ausentes em outros agrupamentos. Espécies que apresentavam semelhanças relevantes eram reunidas em um taxon mais abrangente, o gênero. Exemplo, todas as espécies de animais com as características semelhantes aos cães, como os lobos, coiotes, chacais, etc., eles eram reunidos no gênero Canis. Seguindo a linha de estabelecer taxons cada vez mais abrangentes, Linneu reuniu gêneros semelhantes em uma categoria maior, a ordem. Ordens semelhantes eram reunidas em uma classe, classes semelhantes em um reino, e posteriormente, seguidores do naturalista sueco, os que seguiam Linneu, criaram outros taxons como o filo, entre reino e classe, a família, entre ordem e gênero, e a tribo, entre a família e o gênero. Também criaram subdivisões dessas categorias principais, indicadas pelos prefixos super, sub e infra. Isso nós vamos ver também, vou colocar para vocês aí. Como já vimos também na aula anterior, a nomenclatura ela segue algumas regras de escrita. O nome deve aparecer de forma grifada, se a gente for escrever, e no caso aqui do computador, eu coloquei no itálico, já mostrando para vocês a diferença da escrita, tá bom? O gênero ele deve vir em letra maiúscula e a espécie em letra minúscula. Por exemplo, a mosca comum, o seu nome científico é Musca domestica. Escrever isoladamente não doméstica não identifica essa mosca. Por quê?
Existem outros gêneros, espécies com esse mesmo epíteto específico, doméstica, como por exemplo a cúrcuma doméstica, que é uma espécie de planta ao qual se extrai um corante usado na culinária, que a gente conhece como o açafrão. A nandina doméstica, que é um tipo de bambu, e assim por diante. Outra regra: após ser citado pela primeira vez em um texto, o nome genérico ele pode ser abreviado. Por exemplo, o nome científico Canis lupus, após ser citado no texto, podemos escrevê-lo simplesmente por C, abreviando Canis lupus. As regras de nomenclatura, elas são complicadas, porém de fácil entendimento entre os cientistas e não cientistas, pois os nomes populares eles variam nos diversos idiomas e até em diferentes regiões do mesmo país, ao passo que o nome científico é o mesmo em qualquer lugar do mundo, o que evita aí demais confusões, para a gente poder estar assim reconhecendo aquela espécie. Tá? Na próxima aula nós iremos começar aí em sistemática moderna, onde nós vamos ver as formas de diversidade biológica, tá? Sistemática e evolucionismo, ok? Vou deixar vocês agora com as atividades. Qualquer dúvida estarei aí, tá? Para tirar as dúvidas de vocês. E eu conto com a participação de vocês nas aulas, ok? Obrigada.